Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo numa questão que é, olha, fundamental. Qual é a diferença entre fazer um ritual por fora e sentir uma mudança de verdade por dentro? A gente vai explorar o que significa essa ideia de rasgar o coração em vez de só rasgar as vestes. Então, o ponto de partida é esse aqui. A base de toda a nossa conversa hoje vem dessa frase, que é fortíssima, né? Do profeta Joel. É um chamado muito direto que já coloca as cartas na mesa. De um lado, a aparência, aquilo que a gente mostra para o mundo, e do outro, a realidade, o que de fato está acontecendo aqui dentro. E para a gente entender bem essa jornada, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai ver o chamado à conversão. Depois, o que é essa tal de pureza de coração? Aí a gente passa pela dor da penitência, pelo poder da misericórdia e, por fim, a gente chega no coração transformado. Vamos lá? Beleza, começando então pelo nosso primeiro ponto, o chamado à conversão. É aqui que a gente mergulha nesse conflito entre o que é feito só para inglês ver, né, e aquilo que é sentido de verdade, lá no fundo. Olha que interessante como isso fica visual. De um lado, a gente tem os ritos externos, as vestes, os lábios, a aparência, ou seja, tudo aquilo que é feito para os outros verem. E do outro lado, a conversão interior, o coração, o espírito, a verdade, aquilo que é direcionado a Deus. Fica bem claro, né? O foco tem que estar sempre nessa segunda coluna. E esse ponto fica ainda mais claro com essa citação de Mateus. É uma crítica direta àquela adoração vazia, sabe? Onde as palavras saem da boca, mas o coração, que é o centro de tudo, da intenção, está em outro lugar, está longe. É exatamente a diferença entre só recitar um texto e sentir aquilo de verdade. Bom, isso nos leva, naturalmente, para a nossa segunda parte. Se a conversão é algo interno, então, como é que é esse estado interior? Como ele deveria ser? A resposta, pelo visto, começa com essa ideia de um coração puro. E aqui a gente encontra algo que não é só uma ordem, é uma promessa. E que promessa! Uma das mais bonitas, eu diria. Não é só um "ei, mude seu coração". É algo muito maior. É uma intervenção da graça que promete de fato transformar ativamente a nossa natureza por dentro. Mas vamos entender o que isso quer dizer na prática. O coração de pedra, bom, ele representa a nossa teimosia, sabe? Aquela dureza, a resistência para mudar. Já o coração de carne é o oposto. Ele simboliza a sensibilidade, uma abertura para a vontade divina, para a graça. É a troca da rigidez pela receptividade. Então, o ponto central é esse, né? A fonte do que realmente contamina, do mal, não vem de fora para dentro. Ela nasce de dentro para fora. Os maus pensamentos, as ações ruins, tudo isso, segundo os textos, brota de um coração que ainda não se converteu. A verdadeira batalha, então, é interna. Tá, mas como é que essa transformação acontece? É algo passivo? A gente só senta e espera? Não mesmo. E é isso que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, a dor da penitência. É um processo bem ativo. E aqui tem um termo teológico que é chave: compunção do coração. É fascinante porque não é uma tristeza que destrói, não é a autopiedade. É descrita como uma dor salutar, ou seja, uma dor que cura, que constrói. É aquela aflição do espírito que impulsiona a alma para uma mudança radical de vida. E esse processo não é uma coisa vaga, não. Ele tem etapas bem claras. Primeiro, uma reorientação radical de toda a vida. Segundo, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal. Terceiro, o desejo genuíno de mudar. E por último, mas super importante, a confiança na graça, na misericórdia divina. É um caminho com começo, meio e fim. Isso nos leva a um dos salmos mais famosos, né? O verdadeiro sacrifício, aquele que agrada a Deus, não é algo externo que a gente oferece. É um estado de espírito, um espírito contrito, um coração arrependido, humilhado. É essa vulnerabilidade sincera que tem valor. Ok, a gente entendeu o processo. Mas e o resultado? Qual é? Isso nos leva direto para a quarta sessão, o poder da misericórdia. Porque quando o arrependimento é de verdade, a resposta divina é, uau, imediata e poderosa. O arrependimento sincero tem um poder de cura, um poder que remedia as coisas. E o exemplo clássico disso é a história de Nínive. Pensa só, uma cidade inteira que estava destinada à destruição se arrepende de verdade, e a resposta que vem não é castigo, é misericórdia total. E São João Crisóstomo tem uma visão incrível sobre isso. Ele diz que Deus não só perdoa, mas ele ativamente faz tudo para restaurar a pessoa.
Ou seja, a misericórdia não é só zerar uma dívida, sabe? É um ato de restauração completa, de trazer a pessoa de volta à sua posição, à sua dignidade anterior. E tem um detalhe fascinante aqui. 3 foi o tempo que levou. Em apenas 3 dias, o povo de Nínive se transformou. Isso mostra uma coisa muito importante. O que conta não é o tempo que se leva na penitência, mas a sinceridade, a disposição da alma. A mudança pode ser sim radical e muito rápida. E, finalmente, a gente chega ao nosso último ponto, que é o objetivo de toda essa jornada: o coração transformado. O que acontece, afinal, quando alguém completa esse ciclo de conversão? Olha, Orígenes traz uma visão muito poderosa e, acima de tudo, encorajadora aqui. A questão na vida espiritual não é sobre nunca cair, porque, vamos ser sinceros, isso é quase inevitável. O problema de verdade é permanecer no chão depois da queda, é não se levantar de novo. A jornada é sobre resiliência, sobre levantar outra vez e outra vez, confiando na misericórdia. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos só recapitular os pontos principais. Primeiro, a misericórdia é sempre uma opção. Segundo, o que importa de verdade é a condição do coração. Terceiro, devoções externas não valem nada sem uma alma purificada. E, por fim, o objetivo é sempre restaurar, nunca punir. No fundo, o que a gente viu hoje é que a verdadeira conversão é uma jornada, né? Uma jornada contínua. É o caminho de um coração que se abre, se arrepende e, o mais importante de tudo, se permite ser transformado, ser curado pela graça. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se essa transformação toda, essa passagem do coração de pedra para o coração de carne começa por dentro, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo que pode ser dado hoje mesmo para iniciar ou para continuar essa jornada?